Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje ela vai ser a aula de número 23 e a gente vai falar do reino Plantae e a gente vai seguir o que o plano de estudos tutorado está pedindo. A última aula que eu coloquei aqui no canal foi sobre as correções, do plano de estudos tutorado do volume 1. Só que eu já tinha colocado uma aula antes, se eu não me engano é a 22, sobre o sistema circulatório, a parte 1. As demais partes, a parte 2 e parte 3 dessa aula, e até mesmo falar um pouco do sistema linfático, eu vou deixar para postar mais para frente. E eu achei que o plano de estudos tutorado, esse volume 2, fosse continuar com a matéria do corpo humano, do 8º ano de ciências, mas ele optou por trazer aí o reino Plantae. Então essa aula vai ser a de número 23, sobre o reino Plantae, e ela foi desenvolvida para os alunos do 8º ano da Escola Estadual Nila Fará. Vocês podem ficar tranquilo aí que eu vou dar prosseguimento e continuar postando aí sobre a parte 2, 3 do sistema circulatório, até mesmo sobre o sistema linfático. Mas de momento agora vamos seguir pelo PET e falar então, começar o plano de estudos tutorado volume 2 e abordar então o reino Plantae aí. Em relação à origem do reino Plantae, acompanhe aí no esquema da direita. A ciência acredita que foram ali representantes do reino protista, as algas, em especial as algas verdes, também conhecidas como clorofícias, que foram os ancestrais diretos aí das plantas, E isso por causa de uma semelhança bioquímica que tem nas clorofilas A e B, compartilhadas aí tanto pelas algas verdes quanto por briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, quando a gente pega lá no esquema e a gente vê as algas pardas, elas têm clorofila A e C. As algas conhecidas como algas vermelhas têm clorofilas A e D. E as algas verdes, que são as clorofícias, também conhecidas, compartilham essa característica de ter clorofila A e B, assim como todos os componentes aí do reino Plantae, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E essas clorofilas, elas são pigmentos acessórios que tem ali no interior dos cloroplastos, que vão ser responsáveis por atuar no processo ali da fotossíntese. Elas têm um papel importante ali no processo da fotossíntese. Então, como eu falei, essas semelhanças aí bioquímicas entre as clorofilas A e B, existentes tanto em algas que são pertencentes ao reino protista, quanto em algas verdes, como nos componentes do reino Plantae, permite concluir que as clorofícias elas são os ancestrais diretos aí dos componentes desse reino Plantae. E aí, originando todos esses indivíduos, nós temos lá embaixo, acompanhe no esquema, as cianobactérias, que elas foram as prováveis ancestrais de todos esses grupos, e elas têm a clorofila aí A, Então, as cianobactérias iniciaram com a clorofila A, logo depois veio essas algas pardas, clorofila A e C, algas vermelhas, clorofila A e D, algas verdes com clorofila A e B, e aí a gente entra então no reino Plantae, as briófitas com clorofila A e B, pteridófitas também com clorofila A e B, gimnospermas também com clorofila A e B, e por fim as angiospermas também com clorofila A e B. Na figura da direita é possível perceber uma célula vegetal, então a gente pode ver as organelas aí existentes nessa célula, e uma dessas organelas se destaca, em verde aí, que são os cloroplastos. Os cloroplastos eles possuem clorofila, que é um pigmento acessório aí que vai estar presente nos cloroplastos, no interior desses cloroplastos. E aí esses cloroplastos são organelas que vão estar envolvidas no processo ali da fotossíntese. Então acontece uma reação bem complexa ali dentro desses cloroplastos e aí é produzido então o gás oxigênio. Algumas características aqui do reino Plantae. Nós temos que são seres pluricelulares, então eles têm mais de uma célula, por isso que são pluricelulares, e são eucariontes.
Então o material genético ele está protegido ali por uma membrana, né, de composição semelhante à membrana plasmática, né, uma bicamada lipoproteica. Ele tem lipídio, tem proteína nessa membrana, e a carioteca. Então esse material genético ele está protegido ali por uma membrana. Ele não está disperso ali no citoplasma da célula como nos procariontes. Bom, são indivíduos então autótrofos, então eles vão ser capazes de produzir o próprio alimento, e esse alimento é produzido através do processo de fotossíntese, né? É um processo bem complexo que vai acontecer ali nos cloroplastos, né? Com a atuação então da clorofila. Então a planta vai absorver o gás carbônico, e aí na presença de água, luz e lá no interior dos cloroplastos, a clorofila é fundamental para ocorrer uma reação bem complexa ali e produzir então glicose, água e gás oxigênio. Uma outra característica que é interessante também do reino Plantae é que o ciclo reprodutivo apresenta uma metagênese, ou seja, uma alternância de gerações. Eu já expliquei isso em vídeos anteriores aí no canal, um dos primeiros vídeos lá de reprodução sexuada, mas eu vou explicar de novo. Então essas plantas elas possuem uma fase que tem reprodução sexuada e uma fase de reprodução assexuada, né? Em um determinado momento os indivíduos são diploides, em outro determinado momento eles são haploides. Então tem uma geração esporofítica, que vai produzir esporos, e uma geração gametofítica, que vai produzir os gametas masculinos e gametas femininos. Eu vou explicar tudo isso mais para frente. Em relação aí às características da célula vegetal, ela é uma célula eucariótica, então vai apresentar todas aquelas estruturas de uma célula eucariótica. Acompanha aí na figura, é possível perceber então que o núcleo, né, ele é delimitado, ele tem uma membrana chamada carioteca ali, que protege esse material genético. Então o DNA ali está inserido dentro de um núcleo, que tem uma membrana revestindo esse núcleo. E aí a gente tem ali retículo endoplasmático rugoso, que é responsável por produzir proteínas. É possível ver também mitocôndrias nessa célula, então é responsável pela produção de energia da célula. É possível ver ali também um retículo, um complexo de Golgi, que é responsável por empacotar as substâncias produzidas aí pelas células. E aí essa célula vegetal, ela tem algumas diferenças, né, algumas peculiaridades em relação a uma célula eucariótica animal, por exemplo. Então nessa célula aí a gente pode perceber que existe um grande vacúolo, que é responsável por armazenar água ali, sais minerais também, um grande vacúolo ali no meio dessa célula. Tem também, além da membrana plasmática, vai ter uma parede celular. Então a membrana plasmática está representada ali de azul, tem um quadradinho ali recortado ali representando a membrana plasmática, e aí de verde ali uma parede celular. Então essa célula, quando ela se enche de água, ela não vai estourar, porque é essa parede celular que vai segurar essa célula túrgida ali para ela não explodir. Outra coisa que é possível perceber também são alguns tipos de plastídeos, né, de organelas que pertencem ao grupo dos plastídeos, ou então plastos. Como, por exemplo, é possível perceber aí os cloroplastos. Então, os cloroplastos vão ter no interior desses cloroplastos a clorofila, as clorofilas, que são responsáveis aí por atuar no processo de fotossíntese. Então, esses cloroplastos pertencem a um grupo que eu falei anteriormente, que são os plastídeos. Na figura aí mais da direita, é possível perceber esse grupo de plastídeos, que são as diferentes organelas existentes. Então aí embaixo é possível ver um amiloplasto. O amiloplasto é um tipo de leucoplasto, né? O plano de estudos tutorados fala desse leucoplasto. E o leucoplasto é um tipo de organela que, por exemplo, dentro desses leucoplastos tem o amiloplasto, que ele vai armazenar carboidrato. Então carboidratos grandes, que são chamados de polissacarídeos, e são responsáveis aí por uma reserva energética, né, que vai ter nessa célula vegetal. Mas na direita é possível ver os cromoplastos. Então o cromoplasto é um tipo de plastídeo
que vai ser responsável por armazenar os carotenoides. E os carotenoides, eles são responsáveis por dar cor para os vegetais, né? Então, aquelas diferentes plantas ali que vão exibir diferentes cores são responsáveis, o que é responsável direto por essas cores são esses cromoplastos, que vão ter diferentes carotenoides. Em relação à conquista do ambiente terrestre, então teve algumas adaptações aí morfológicas e fisiológicas que essas plantas tiveram que realizar. Porque, como a gente falou anteriormente, que elas são originadas das algas verdes, né, as clorofíceas. Então, teve que surgir, por exemplo, uma estrutura para absorção da água do solo, que vai ser aí no caso das briófitas, né, os rizoides, e a partir de pteridófitas as raízes. A condução de água e materiais até as células mais distantes dos centros de absorção, né, como por exemplo na raiz, no caule ou na folha, vai ocorrer, por exemplo, nas briófitas através da difusão, ou então a partir das pteridófitas pelos vasos condutores de seiva, que é o xilema, floema, que eu vou falar mais para frente. Ocorreu o surgimento também de estruturas que permitem as trocas gasosas, né, entrada de gás oxigênio, gás carbônico, que são, por exemplo, os estômatos, a sustentação do corpo por meio de tecidos rígidos, né? Então surgiu aí tecidos de crescimento, que são os meristemáticos, os tecidos de sustentação, colênquima, esclerênquima. As plantas mais derivadas, né, no caso aí das gimnospermas e angiospermas, elas vão independer o ciclo reprodutivo delas da água para reprodução. E aí elas vão apresentar, por exemplo, novidades evolutivas como as sementes, que vão permitir essa desvinculação, né, não vão depender da água mais para reproduzir. No cladograma aí da direita, a gente percebe alguns critérios em que é possível diferenciar, né, os grupos de plantas. Então, por exemplo, a presença ou ausência de tecidos condutores de seiva, né, que são o xilema e o floema, a gente percebe aí, olhando a figura da direita, que vai surgir a partir das pteridófitas. Então, isso já é um critério para diferenciar os grupos das plantas. A presença também de sementes, que aí no cladograma mostra que surge a partir das gimnospermas, e até mesmo as flores e frutos, que a gente pode ver na figura da direita aí, vai surgir a partir das angiospermas. Então são esses três critérios mais utilizados para diferenciar aí os grupos das plantas. Então vamos aos grupos. Então o primeiro grupo que a gente vai estudar são as briófitas. Então a gente pode ver aí na figura da direita, são plantas consideradas avasculares, ou seja, elas não apresentam esses vasos condutores de seiva. Então a nutrição delas é realizada por difusão, ou seja, de célula a célula. Em consequência disso, são plantas que não vão atingir grandes alturas, grandes tamanhos, vão ter um máximo aí de 20 centímetros de altura. Né? Uma planta alta não vai suportar uma nutrição somente por difusão. Ela vai precisar de vasos condutores para ela conseguir crescer e nutrir as partes mais altas ali dessa planta. Que a água não consegue chegar, né, da raiz até a ponta da folha de uma planta alta somente por difusão. E aí elas não vão possuir também as raízes, como a gente pode ver na figura da direita. Vão ter estruturas semelhantes a raízes, mas não são consideradas propriamente uma raiz. Então são os chamados de rizoides. E aí, seguindo esse conceito aí também vai ter o cauloide e o filoide, né? Não vão ter caule verdadeiro, folha verdadeira, nem raiz, nem caule, nem folha. Vão ser chamados de rizoide, filoide, cauloide. E esse exemplo aí da figura da direita é um representante muito conhecido das briófitas, que é o musgo. As briófitas apresentam alguns tecidos simples organizados, então vão ter tecidos, por exemplo, de crescimento, né, os meristemas, tecidos de sustentação, que é o colênquima, esclerênquima, e aí elas vão possuir células também com muitos e pequenos cloroplastos. Ao contrário, quando a gente pega, por exemplo, uma alga, que vai ter, de uma maneira geral, aí, apenas um cloroplasto grande por célula para fazer essa fotossíntese. E aí já no reino plantar elas vão ter
na mesma célula vários cloroplastos ali para garantir essa fotossíntese. Então o rizoide é uma estrutura semelhante a raízes que vai fixar essa planta ao substrato, que pode ser um solo, uma rocha, tronco de árvore, como nessa figura aí de baixo, à direita, e absorve então a água e sais minerais. Eles vão ser transportados de forma lenta, né, porque é uma difusão, é de célula a célula que esse procedimento é realizado. A gente pode ver aí na figura da direita, na mais da direita. Então é transportado de forma lenta para as demais partes da planta. Já o filóide e o cauloide são estruturas que vão lembrar pequenas folhas e caules e vão ter a função, então, o filóide aí, por exemplo, de fazer a fotossíntese, e o cauloide de sustentar essas briófitas, né? O corpo ali dessas briófitas. Então, os representantes aí das briófitas são os musgos e as hepáticas. Essas hepáticas estão representadas aí nessa figura da direita, de cima, e os musgos na figura da direita, lá de baixo. E aí o habitat que essas briófitas vão viver é em ambiente aquático, né, doce, ou então meio terrestre úmido. Elas vão ficar restritas ali a ambientes úmidos, porque elas vão perder bastante água por transpiração e também porque seu ciclo reprodutivo ele vai depender da água. Em relação ao ciclo reprodutivo aí das briófitas, a gente já tem vídeo aqui no canal falando também, mas eu vou falar rapidamente aqui só para encerrar esse grupo, né, das briófitas. Então, nessa figura aí da esquerda, na letra A gente tem os dois gametófitos, que é a fase duradoura ali no ciclo reprodutivo das briófitas. São estruturas, né, diploides, então tem um gametófito masculino, um feminino. O gametófito masculino vai produzir então os anterozoides, que são os gametas, né, da planta masculina, das briófitas, e o gametófito feminino vai produzir então a oosfera, que são os gametas femininos. Em um determinado momento, na presença de água, ocorre aí a reprodução sexuada, então ocorre uma fecundação, que é representada aí na letra C. E isso aí ocorre mediante ao contato, né, com a água, porque os anterozoides eles são gametas flagelados, então eles conseguem se movimentar na água. Já a oosfera é um gameta que ela é imóvel, né? Então é só o gameta masculino que ele vai movimentar ali na água e ir de encontro a esse gameta feminino para ocorrer a fecundação. Então na letra C, depois que ocorre a fecundação, tem um desenvolvimento de uma estrutura em cima desse gametófito que vai ser chamada de esporófito. E aí é onde inicia a fase assexuada. Então ocorre a produção dos esporos. Esses esporos vão estar abrigados dentro dessa cápsula, que a gente consegue ver aí na figura mais da direita. Em determinado momento essa cápsula vai abrir, liberar esses esporos vão cair no chão, germinar, e aí dentro desses esporos já está determinado geneticamente quais plantas vão se desenvolver em gametófitos masculinos e quais plantas vão se desenvolver em gametófitos femininos. Depois que ocorre esse desenvolvimento desses gametófitos jovens, então inicia-se novamente todo o ciclo, né, de reprodução sexuada. Então nas plantas ocorre o que a gente chama aí de metagênese ou alternância de gerações, em que você tem um ciclo reprodutivo de forma sexuada e o outro ciclo assexuada. Então dentro do mesmo ciclo você tem uma fase que ocorre variabilidade genética, né, pela reprodução sexuada, e uma fase assexuada em que não vai ocorrer a variabilidade genética. Como referência eu utilizei então esse livro aí de biologia da autora Vivian Mendonça. Ele já fez parte do Programa Nacional do Livro Didático e é um livro utilizado aí para ensino médio. Lembrando que no livro didático de vocês, né, o Apoema, ele fala um pouco do ciclo reprodutivo dessas plantas, mas os conteúdos, por exemplo, que o PET, volume 2, abordou, dessas briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, não está disponível no livro didático de vocês. Então vocês vão ter que procurar mais se até ao PET, que no PET tem essas informações também, do volume 2.